Bem-vindos, turma, à parte 2 da nossa jornada pelos processos biológicos. Hoje continuaremos aqui a explorar os temas fundamentais da biologia celular e molecular. Bom, turma, o slide aqui apresenta o modelo simplificado do processo hipotético que levou à origem da vida na Terra. A atmosfera primitiva da Terra era composta principalmente por gases como metano, amônia, água e hidrogênio, além de outros componentes. As fortes descargas elétricas, representadas aqui por raios e radiação ultravioleta do Sol, forneceram aqui energia para que as moléculas inorgânicas presentes na atmosfera primitiva reagissem entre si. As reações químicas resultaram na formação de moléculas orgânicas simples, como aminoácidos e açúcares. A chuva então carregou as moléculas orgânicas para os mares quentes, onde elas se acumularam. Então, nos mares quentes, as moléculas orgânicas simples se combinaram para formar moléculas orgânicas mais complexas, como proteínas e ácidos nucleicos. Alterações ali no meio aquático propiciaram a formação de aglomerados de moléculas orgânicas, chamados de coacervatos. Eventualmente, aí no processo evolutivo, surgiram formas capazes de reprodução, né? Os primeiros seres vivos aqui, né, apareceram. Então, a partir dos coacervatos ou estruturas semelhantes, surgiram aí as primeiras células. Bom, esse modelo, turma, se baseia na hipótese de Oparin-Haldane, proposta lá na década de 20, que postula que a vida surgiu a partir da matéria inorgânica em condições específicas da Terra primitiva. Em 1953, né, Stanley Miller e Harold Urey, eles realizaram um experimento que simulou as condições da atmosfera primitiva e demonstraram a formação ali de aminoácidos, confirmando aqui parcialmente a hipótese de Oparin-Haldane. Estudos recentes aqui sugerem que as fontes hidrotermais submarinas podem ter sido aí locais ideais para a origem da vida, pois nesse ambiente forneciam ali energia e compostos químicos necessários para as reações químicas. Só que existe também a hipótese do mundo de RNA, que ela postula que o RNA é uma molécula ali capaz de armazenar informação genética e catalisar reações, pode ter sido a primeira molécula da vida. Temos aqui a teoria da invaginação, que no próprio slide diz o seguinte: otimização de reações bioquímicas por alta concentração de moléculas em pouco espaço, ou seja, compartimentos. Essa frase resume a essência da teoria da invaginação. A compartimentalização, turma celular, ou seja, a divisão da célula em diferentes compartimentos por membranas, aquele sistema lá de endomembranas, permite que as reações bioquímicas ocorram de formas mais ali eficiente e controlada nos seus compartimentos diferentes. Então, os compartimentos celulares permitem que as moléculas necessárias para uma determinada reação sejam concentradas em um espaço reduzido, aumentando a velocidade da reação. Aqui a gente ilustra, né, nesse slide, o processo da invaginação de membrana plasmática de uma célula procariótica ancestral. A imagem aqui inferior mostra uma célula procariótica ancestral com seu DNA ali disperso no citoplasma e envolta por uma membrana celular simples. Então, a membrana plasmática da célula procariótica ancestral começa a se invaginar, ou seja, a se dobrar para dentro, formando aqui vesículas e outras estruturas membranosas. As invaginações da membrana plasmáticas, então, acabam por formar aqui um sistema complexo de membranas internas, incluindo aqui um invólucro nuclear ali no núcleo da célula, né, que envolve ali o DNA, o retículo endoplasmático e outras organelas ali membranosas. Bom, a teoria da invaginação, então, ela propõe que as células eucarióticas surgiram a partir de células procarióticas ancestrais,
que adquiriram ali o que? Um sistema de endomembranas por meio da invaginação de sua membrana plasmática. A compartimentalização celular trouxe aqui agora diversas vantagens evolutivas. Permitiu a separação de diferentes processos bioquímicos, evitando aqui interferências e otimizando o metabolismo celular. Então, aumentou a área de superfície total das membranas celulares, facilitando o transporte de moléculas e a realização de reações bioquímicas. Então, permitiu a especialização de diferentes compartimentos celulares em funções específicas. Bom, o núcleo é um dos principais compartimentos criados a partir da invaginação e serviu como uma forma de proteção para o material genético. A teoria da invaginação é uma das hipóteses mais aceitas para explicar a origem do núcleo, não é? Das organelas ali no citoplasma da célula, mas principalmente o núcleo, porque é a organela que contém ali o DNA e controla as atividades celulares. Aqui eu trago para vocês o processo de endossimbiose, com foco aqui na origem das mitocôndrias e cloroplastos. Bom, turma, uma célula eucariótica ancestral teria englobado aqui uma bactéria aeróbica, capaz de realizar aqui uma respiração celular. Essa bactéria endossimbiótica teria evoluído para se tornar a mitocôndria. Então, uma célula eucariótica ancestral que já possuía mitocôndrias teria englobado uma cianobactéria capaz de realizar fotossíntese. Então, essa cianobactéria endossimbiótica teria evoluído para se tornar o cloroplasto. A teoria endossimbiose, proposta por Lin, é fundamental para a gente compreender aqui a origem das células eucarióticas complexas. Então, além das evidências já mencionadas aqui no slide anterior, membranas duplas, DNA próprio, ribossomos bacterianos, divisão por fissominária, a gente pode adicionar o que aqui? Análises do DNA de mitocôndrias, né, filogenia molecular, e também cloroplastos, revelam que eles são mais relacionados a bactérias do que ao DNA da célula hospedeira. Então, existem exemplos de simbiose em que bactérias que vivem ali dentro de células eucarióticas, demonstrando a viabilidade do processo de endossimbiose. Então, essa endossimbiose teve um impacto profundo na evolução da vida. Permitiu o surgimento de células com organelas especializadas, capazes aqui de realizar processos metabólicos mais complexos. Então, essas células eucarióticas complexas foram aqui a base para o desenvolvimento de organismos multicelulares. Então, a endossimbiose contribuiu para a diversificação da vida em todas as suas formas. Turma, presta atenção aqui. Esse slide nos transporta para um momento crucial na história da vida, a origem das células eucarióticas complexas que compõem todos os animais, plantas e fungos. A teoria endossimbiose, representada aqui, explica como organelas essenciais, as mitocôndrias e os cloroplastos surgiram. Então, na parte superior esquerda, vemos aqui os procariontes ancestrais, as formas de vida mais primitivas. Imaginem essas células como pequenas bactérias, simples e autossuficientes. Ao lado, temos os procariontes fotossintéticos, organismos aqui semelhantes a cianobactérias, capazes de usar a luz solar para produzir energia. Bom, agora um ponto crucial para vocês entenderem, presta atenção. Um procarionte aqui ancestral maior engloba uma bactéria aeróbica. Essa bactéria englobada, em vez de ser digerida, estabelece uma relação simbiótica de benefício mútuo. A bactéria aeróbica passa a fornecer energia para a célula maior e, em troca, recebe proteção e nutrientes. Então, ao longo de milhões de anos, essa bactéria simbiótica evolui, transformando-se na mitocôndria, a usina de energia das células eucarióticas atuais. Um processo semelhante ocorre com os procariontes fotossintéticos,
Uma célula eucariótica ancestral, já com mitocôndria, engloba uma cianobactéria. Essa cianobactéria evolui, tornando-se aqui agora um cloroplasto, a organela responsável pela fotossíntese nas células vegetais atuais. As evidências para essa teoria são fortes. Mitocôndrias e cloroplastos possuem membranas duplas, DNA próprio, ribossomos bacterianos e divisão por fissão binária. Nesse slide, turma, exploramos aqui as diferenças fundamentais entre os dois principais tipos de células, procarióticas e eucarióticas. À esquerda, temos um exemplo de célula procariótica, a forma de vida mais simples e antiga. À direita, uma célula eucariótica, mais complexa e com uma organização aí interna elaborada. Vamos começar pelas células procarióticas. O nome procarioto significa antes do núcleo. Isso porque essas células não possuem um núcleo definido. O material genético, o DNA, fica disperso no citoplasma, em uma região ali chamada de nucleoide. Além do nucleoide, podemos observar outras estruturas. Temos aqui na célula procariótica aqui o plasmídio, que são pequenas moléculas de DNA circular que podem conferir aqui resistência a antibióticos. Ribossomos, menores que os ribossomos eucarióticos, responsáveis aqui pela síntese de proteínas. Temos parede celular, que confere aqui a proteção à forma da célula também. Na célula procariótica podemos ter uma cápsula, que é uma camada externa protetora presente em algumas bactérias. Algumas apresentam também flagelos e fímbrias, que são estruturas que auxiliam na movimentação e adesão. As células procarióticas são sempre unicelulares e encontradas em bactérias e arqueias. Já as células eucarióticas, cujo nome significa núcleo verdadeiro, possuem uma organização interna muito mais complexa. O DNA fica confinado dentro de um núcleo, delimitado pela membrana nuclear. Além do núcleo, encontramos aqui, turma, diversas organelas membranosas, cada uma com funções específicas. Por exemplo, encontramos aqui as mitocôndrias, que são as usinas aqui de energia da célula, retículo endoplasmático, envolvido na síntese de proteínas e lipídios, complexo de Golgi, o aparelho de Golgi, modifica aqui e empacota proteínas para transporte, lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular. Então, em algumas células existem aí a parede celular, de composição diferente da parede dos procariontes, e também os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. As células eucarióticas podem ser unicelulares, como protozoários e leveduras, ou pluricelulares, formando que organismos complexos, como plantas, animais, fungos. Então, a principal diferença entre os dois tipos celulares é a presença de organelas membranosas nas células eucarióticas. Essa compartimentalização, turma, permite uma maior eficiência e especialização das funções celulares, contribuindo aqui para a complexidade dos organismos eucariotos. O slide utiliza uma representação gráfica que se assemelha a uma árvore para ilustrar as relações evolutivas entre os principais grupos de seres vivos. Vamos detalhar essa representação. Bom, turma, temos aqui o domínio procariota, representada pelos procariontes. Na base da árvore, destacam-se dois grandes grupos. As bactérias, representadas em azul claro aqui. As bactérias são micro-organismos unicelulares, procarióticos, com uma enorme diversidade metabólica. Muitas bactérias são patogênicas, causando aqui doenças infecciosas em humanos. A compreensão da sua classificação é crucial para a microbiologia clínica. Temos aqui como representantes também do domínio procariota, as arqueias, que são representadas aqui em roxo. As arqueias são também procarióticos, mas geneticamente e bioquimicamente distintas das bactérias. Embora muitas arqueias vivam em ambientes extremos, estudos recentes mostram, turma, a sua presença em diversos habitats, incluindo o corpo humano. Algumas são associadas às doenças periodontais.
né, de relevância aí para a odontologia. No domínio eucariota, temos como representantes aí os eucariontes. Então, na parte superior da árvore, esse domínio aqui engloba organismos com células eucarióticas, caracterizadas por núcleo delimitado e organelas aqui membranosas. Dentro desse domínio, temos aqui como representante os protistas, né? Aí no centro. Os protistas são um grupo parafilético muito diverso, englobando aqui eucarióticos unicelulares e multicelulares simples. Alguns protistas são patogênicos, como os protozoários causadores aqui da malária ou da amebíase. Outro grupo representante do domínio eucária, aqui temos os fungos, representados em amarelo. Os fungos são eucarióticos heterotróficos, incluindo as leveduras e fungos filamentosos. Alguns fungos são oportunistas, turma, causando infecções fúngicas, especialmente em pacientes imunocomprometidos. Outro representante aqui, não é, do domínio eucária são as plantas. Representadas em verde, as plantas são eucarióticos autotróficos fotossintetizantes. Embora não sejam patogênicas para os humanos, algumas plantas produzem toxinas, né? Ou aí moléculas que podem desencadear uma resposta alérgica para nós seres humanos. E é relevante para a área da saúde. Outro representante são os animais, né? Representados em rosa, os animais são eucarióticos heterotróficos multicelulares. Esse grupo, turma, inclui os seres humanos e também uma diversidade de parasitas, como eumintos, são os vermes, e artrópodes, insetos, ácaros, né? Vetores aí de doenças. Bom, esse slide representa, de fato, a organização da vida em uma árvore filogenética, refletindo aqui as relações evolutivas entre os organismos. Essa classificação é fundamental para diversos aspectos da área também da saúde. A identificação, turma, e classificação de patógenos como bactérias, arqueias, protistas, fungos, animais, parasitas, por exemplo, são cruciais para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças infecciosas. E essa classificação, por exemplo, das bactérias e arqueias é essencial para o desenvolvimento de antibióticos e estudos de resistência antimicrobiana. É muito importante para a microbiologia clínica aqui nesse caso, não é? Outro exemplo aqui eu trago para vocês, o estudo dos parasitas, né? Os protistas em animais. E suas relações com os hospedeiros é fundamental para o entendimento aqui das doenças parasitárias. O sistema imunológico ele reconhece e responde a diferentes tipos de organismos com base em suas características celulares e moleculares. Entender a classificação auxilia na compreensão das respostas imunes a infecções. Então, a compreensão da evolução dos patógenos permite prever o seu comportamento e desenvolver aqui estratégias para combater doenças emergentes. A classificação em três domínios, como traz aqui, né, a árvore, os domínios bactérias, o domínio arquea, o domínio eucária, é baseada em em diferenças aqui fundamentais na sua estrutura celular, na bioquímica, né, desses grupos e no metabolismo, especialmente aqui nos processos de processamento da informação genética. Então, o grupo protista, como eu disse anteriormente, eu falei que ele é parafilético. E o que significa isso? Significa que ele não inclui todos os descendentes de um único ancestral comum. As plantas, fungos e animais evoluíram aí a partir de diferentes linhagens de protistas. Então, a filogenia dos seres vivos está em constante revisão, com novas descobertas levando aqui a ajustes na sua classificação. Esse slide, turma, detalha as características essenciais das células procarióticas, que são as formas de vida mais simples e antigas. Bom, vamos explorar cada ponto aqui. As células procarióticas existem exclusivamente como organismos unicelulares
Isso significa que uma única célula realiza todas as funções necessárias para a vida, desde a obtenção de nutrientes até a reprodução. Essa simplicidade estrutural não implica em simplicidade funcional, pois as bactérias, por exemplo, exibem aqui uma enorme diversidade metabólica. Ao contrário das células eucarióticas, as procarióticas não possuem um núcleo definido. O DNA bacteriano é tipicamente uma única molécula circular localizada em uma região do citoplasma aqui chamada de nucleóide. Essa ausência de compartimentalização nuclear significa que os processos de transcrição e tradução gênica ocorrem simultaneamente diretamente no citoplasma. As células procarióticas são desprovidas de organelas complexas como mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. As funções dessas organelas, turma, são realizadas por invaginações de membrana plasmática ou por proteínas localizadas no citoplasma. Essa simplificação estrutural minimiza as necessidades energéticas da célula e permite uma rápida divisão celular. A maioria das bactérias possuem aqui uma parede celular rígida, composta principalmente de peptidoglicano. Essa estrutura confere proteção e forma à célula, além de ser um alvo crucial para antibióticos como a penicilina, que interfere na sua síntese. A composição e a estrutura dessa parede celular bacteriana variam entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas, que é um fator aqui determinante na escolha do tratamento antibiótico. Quanto à reprodução, a reprodução das células procarióticas ocorre por fissão binária, que é um processo assexuado, rápido e eficiente. Nesse processo, o DNA ele é replicado e as células se dividem em duas células filhas geneticamente idênticas. Então, a fissão binária permite aqui uma rápida proliferação bacteriana, crucial para a disseminação de infecções. Bom, turma, vamos nos aprofundar aqui na morfologia das células procarióticas, analisando o seu tamanho e as diferentes formas que elas podem se apresentar. A compreensão desses aspectos é fundamental para identificar e classificar aqui as bactérias e outros procariotos, tanto no laboratório quanto na prática clínica. As células procarióticas são caracterizadas por sua pequena dimensão. Em geral, seu diâmetro vai variar de 0,2 a 2 micrômetros. Então, para ter uma ideia, 1 micrômetro é 1 milionésimo de metro, que é uma medida extremamente pequena. Então, já o comprimento aqui das células procarióticas costuma variar de 2 a 8 micrômetros. É importante notar que essas são faixas de tamanho típicas, né? E existem variações dependendo da espécie bacteriana. Essa pequena dimensão tem implicações importantes. Essa característica, né, permite uma rápida e eficiente troca de substâncias com o meio externo, o que é fundamental para o metabolismo e crescimento rápido das células procarióticas. A pequena distância que as substâncias precisam percorrer dentro da célula facilita a difusão, otimizando aqui os processos metabólicos. As células procarióticas exibem uma variedade de formas, que são importantes aqui para sua identificação e classificação. As formas mais comuns são do tipo coco, não é? Por exemplo, Staphylococcus, por exemplo. As células com forma de cocos são esféricas ou arredondadas. Exemplos comuns incluem Staphylococcus, Streptococcus, né? Temos a forma de bacilo. As células aí com forma de bacilo são cilíndricas ou em forma de bastonete. Temos aqui como exemplo a Escherichia coli, né? Temos o Bacillus subtilis. Então, as células com forma de espirilo são helicoidais ou espiraladas. A diferença entre espirilos e espiroquetas está na sua estrutura e motilidade. As espiroquetas são mais flexíveis e possuem estruturas internas chamadas de filamentos axiais, que permitem aí movimentos de torção e flexão. Um exemplo de espiroqueta é o Treponema pallidum, que é o causador da sífilis. Bom,
As micrografias na parte direita do slide, né, as imagens aí microscópicas, representam diferentes tipos de bactérias visualizadas após um processo de coloração. A forma, o arranjo celular e as propriedades aí de coloração, como coloração de Gram, são características utilizadas para identificar e classificar as bactérias em laboratório. Então é fundamental que vocês, futuros aí profissionais da saúde, estejam familiarizados com a morfologia procariótica. A observação microscópica e a identificação das diferentes formas bacterianas são aqui etapas cruciais no diagnóstico de infecções e na escolha do tratamento adequado. Por exemplo, a presença de cocos em cadeias Streptococcus em uma amostra de secreção da garganta, por exemplo, pode sugerir aí uma faringite estreptocócica, né? Então, a presença de bacilos gram-negativos em amostras de urina pode sugerir uma infecção do trato urinário. Bom, turma, aqui vou trazer para vocês, né, as características fundamentais das células eucarióticas, né? Bom, ao contrário das células procarióticas, que são sempre unicelulares, as células eucarióticas podem ser encontradas tanto em organismos aqui unicelulares, como em organismos multicelulares. A capacidade de formar organismos multicelulares com tecidos e órgãos complexos é uma característica fundamental das células eucarióticas. Isso nos permite entender a organização do corpo humano em diferentes níveis, desde o celular, né, até o orgânico e sistêmico. Além disso, turma, muitos organismos eucarióticos unicelulares, como os protozoários e certos fungos, podem ser patógenos, causando doenças infecciosas. O material genético das células eucarióticas é o DNA, que está aqui organizado em múltiplos cromossomos lineares. Então, esses cromossomos são confinados dentro de um núcleo, uma organela distinta delimitada por uma membrana dupla chamada de carioteca, não é? Ou alguns livros podem trazer aí como envelope nuclear. A presença do núcleo permite um controle mais eficiente da expressão gênica, da replicação do DNA e da divisão celular. Então, mutações no DNA podem levar aqui a doenças genéticas hereditárias ou adquiridas, como o câncer, por exemplo. Então, a organização do DNA em cromossomos lineares torna a divisão celular por mitose ou meiose um processo mais complexo e também mais preciso. Então, as células eucarióticas, elas são caracterizadas por sua complexa organização interna, com a presença aqui de diversas organelas delimitadas por membranas, cada uma desempenhando funções específicas. Então, essas organelas são essenciais para o metabolismo celular, também produção de energia, a síntese e transporte de moléculas, a digestão intracelular e outras funções vitais. Então, disfunções nessas organelas podem causar aqui uma variedade de doenças. As mitocôndrias, por exemplo, são responsáveis pela respiração celular, que é a principal fonte de energia para a maioria das células. Disfunções mitocondriais estão relacionadas a doenças neurodegenerativas, doenças musculares, não é? Retículo endoplasmático, por exemplo, é responsável pela síntese e transporte de proteínas e lipídios. Problemas no retículo endoplasmático pode afetar aí a produção e funcionamento de diversas moléculas importantes para a saúde. Já o aparelho de Golgi, o complexo de Golgi, modifica, empacota e direciona proteínas para seus destinos finais. E disfunções nessa organela podem afetar o transporte intracelular e a secreção de proteínas. Já os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular de macromoléculas, né, e também de organelas danificadas. Defeitos nos lisossomos causam doenças de armazenamento lisossomal. Algumas células eucarióticas, como as células vegetais e fúngicas, possuem uma parede celular, mas essa estrutura é mais simples do que a parede celular procariótica. A parede celular fúngica, turma, por exemplo,
ela é composta de quitina e é alvo para antifúngicos, drogas utilizadas aí para tratar infecções fúngicas. A reprodução das células eucarióticas em organismos multicelulares envolve a mitose, que é um processo complexo que garante a distribuição igualitária dos cromossomos para as células filhas. A mitose ela é essencial para o crescimento, desenvolvimento, reparo de tecidos e renovação celular. Erros na mitose podem levar aí a alteração no número de cromossomos e contribuir para o desenvolvimento de câncer. Esse slide, turma, nos apresenta aqui um panorama dos eucariontes unicelulares. São organismos complexos, compostos aqui por uma única célula, mas que desempenham papéis importantes tanto na natureza quanto na saúde humana. Temos aqui as algas verdes. São eucariontes fotossintetizantes, encontrados aí principalmente em ambientes aquáticos, né? Possuem clorofila, realizam fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Embora a maioria dessas algas verdes não sejam patogênicas aí para os humanos, algumas espécies, turma, podem produzir toxinas, né, que a gente chama de biotoxinas marinhas, que se acumulam aí em frutos do mar, né, que pode representar aí alguns riscos à saúde humana através do processo de ingestão. Além disso, a proliferação excessiva de algumas algas verdes pode causar aí desequilíbrios ecológicos, com impactos indiretos na saúde humana, como a eutrofização aí de corpos d'água, de rios, lagos, né? Então, a micrografia mostra aqui um agregado de algas verdes unicelulares, evidenciando aqui a sua organização colonial ou em pequenos grupos. Já os fungos, aqui as leveduras, são eucariontes heterotróficos unicelulares, que também aí obtêm nutrientes do meio ambiente. As leveduras são um tipo específico de fungo unicelular, comumente aqui encontrados em ambientes ricos em açúcares, né? Então, as leveduras, como a Candida albicans, elas podem causar infecções fúngicas oportunistas, especialmente em pacientes imunocomprometidos. A compreensão, então, da biologia, né, das leveduras aqui, é crucial para o diagnóstico e tratamento das micoses. Além disso, algumas leveduras elas são utilizadas na produção de alimentos e bebidas, né? Na produção de pão, de cerveja, né? Enfim. A micrografia aqui mostra leveduras aqui globosas em gemulação, que é um tipo de reprodução assexuada comum nesses fungos. Os protozoários também são eucariontes heterotróficos unicelulares que obtêm nutrientes por ingestão de partículas ou por absorção. Os protozoários são um grupo muito diversos, com diferentes modos aqui de locomoção e estilo de vida. Tem relevâncias, turma, para a saúde, aqui muito importantes. Os protozoários eles são responsáveis por diversas doenças parasitárias importantes, especialmente em países tropicais. A compreensão dos seus ciclos de vida e interações com o hospedeiro é fundamental para o controle dessas doenças. Exemplos de protozoários patogênicos incluem aqui a Giardia lambda, né? Causador aí da giardíase. Temos aqui como exemplos também o Plasmodium, causador da malária. Temos o Trypanosoma cruzi, que é o causador aí da doença de Chagas. Então, aqui na microscopia, aí no slide, mostra diversos protozoários com diferentes formas e estruturas, como flagelos, cílios, pseudópodes, né? Importantes para sua locomoção e captura de alimentos. Nós temos aqui, turma, uma representação dos eucariontes agora pluricelulares, aquele compostos aqui por múltiplas células que se organizam em tecidos e órgãos. Temos aqui os fungos, no caso aqui os cogumelos. São eucariontes heterotróficos, né? Ou seja, obtêm nutrientes absorvendo matéria orgânica do ambiente. Os cogumelos são as estruturas reprodutivas complexas de alguns fungos, formadas aí por um emaranhado de filamentos chamados de hifas.
Embora muitos fungos sejam decompositores importantes no ecossistema, alguns podem ser patogênicos para os humanos, causando infecções como micoses superficiais, exemplo, frieira, ou sistemas como aspergilose. Então, a identificação correta de fungos patogênicos é importante para o diagnóstico e tratamentos adequados. Então, a imagem na roda aqui da diversidade mostra um cogumelo representando aí os fungos pluricelulares. Temos também aqui as plantas, né? Eucariontes autotróficos, fotossintetizantes, ou seja, que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Bom, as plantas possuem tecidos e órgãos especializados, como raízes, caules e folhas. As plantas são fontes, turma, de nutrientes essenciais para a saúde humana, como vitaminas, minerais, fibras, não é? O amido, que é o produto da fotossíntese. Além disso, muitas plantas também possuem propriedades medicinais e são utilizadas aí na produção de medicamentos. Então, a compreensão da fisiologia vegetal e da farmacologia das plantas medicinais é importante para a área da saúde. A imagem na roda da diversidade mostra uma variedade de plantas, representando aí a diversidade do reino vegetal. Bom, aí temos os animais, né? São eucariontes, heterotróficos, pluricelulares, que obtêm aí nutrientes ingerindo aí outros organismos. Possuem tecidos e órgãos complexos, com sistemas nervoso sensorial que permite a interação com o ambiente. Então, o corpo humano é um exemplo de organismo animal pluricelular. A compreensão da anatomia, fisiologia e da patologia dos animais é fundamental para a prática médica e para a pesquisa biomédica. Além disso, muitos animais são vetores de doenças ou parasitas de humanos. Então, na roda aqui da diversidade, mostra uma variedade de animais, desde insetos até vertebrados, representando aqui a diversidade do reino animal. Então, a roda da diversidade ilustra a vasta gama de formas e tamanhos encontrados no reino animal, desde os invertebrados, insetos, aranhas, crustáceos, né? Até os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Turma, esse slide aqui explora a diversidade de células eucarióticas que compõem o corpo humano. Então, cada uma com uma estrutura e função altamente especializada. Vamos analisar aqui cada uma. O tecido ósseo mesmo, por exemplo, ele é composto por vários tipos de células, incluindo osteoblastos, que são as formadoras de osso, osteócitos, na manutenção do osso, e osteoclastos, reabsorção óssea. Essas células trabalham em conjunto para manter aí a estrutura e a homeostase do osso. Já o tecido nervoso, ele é composto por neurônios, que são as células aí responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, e células da glia, que fornecem suporte e nutrição aos neurônios. O tecido cardíaco é composto por cardiomiócitos, que são células musculares especializadas que se contraem aí ritmicamente para bombear o sangue pelo corpo. O tecido pulmonar, ele é composto por células epiteliais alveolares, responsáveis pela troca gasosa. E também aí temos as células caliciformes lá no epitélio pulmonar, que produzem um muco para proteger os pulmões. Já o sangue, turma, é composto por eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio. Também temos aí os leucócitos, né? Os glóbulos brancos, que defendem o corpo contra infecções. E também pelas plaquetas, que participam da coagulação sanguínea. O tecido hepático, ele é composto por hepatócitos, células com diversas funções metabólicas, como detoxificação, síntese de proteínas e armazenamento de nutrientes. O tecido muscular é composto por miócitos, células aí capazes de se contrair, permitindo aí o movimento do corpo. Mas existem três tipos de tecidos muscular. Temos aqui o tecido muscular esquelético, o tecido muscular cardíaco e o tecido muscular liso.
O tecido renal, ele é composto por células epiteliais dos néfrons, que são as unidades funcionais dos rins. São responsáveis aí pela filtração do sangue e produção de urina. O pâncreas, turma, é uma glândula mista. Ela é composta aí por células acinares, que produzem enzimas digestivas, e células das ilhotas de Langerhans, que produzem aí hormônios como insulina e glucagon. E para finalizar aqui, temos os gametas, né? As células reprodutivas masculinas e femininas, ou seja, os espermatozoides e os óvulos. Então, os gametas são essenciais aí para a reprodução humana. Bom, turma, esse slide aqui aborda um tema crucial na biologia, que são os vírus. Bom, apesar de sua importância clínica e biológica, os vírus não são considerados organismos vivos. Vamos entender o porquê. Diferente das células, os vírus não possuem metabolismo próprio. Eles não podem gerar energia, sintetizar proteínas ou se reproduzir de forma independente. Em vez disso, eles dependem inteiramente aí de células hospedeiras para realizar essas funções. Então, essa dependência os classifica como entidades abióticas, ou seja, sem vida. Bom, os vírus eles carregam material genético, mas eles diferem das células ao possuírem aí apenas um tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, nunca ambos. Então, o material genético viral pode ser de fita simples ou dupla, linear ou circular, dependendo aí do tipo de vírus. Essa característica, turma, define como o vírus ele pode se replicar e como ele infecta a célula hospedeira. Então, o material genético viral ele é protegido por uma capa proteica chamada de capsídeo. Alguns vírus também possuem um envelope lipídico externo, derivado aqui da membrana da célula hospedeira. O capsídeo e o envelope desempenham papéis importantes na proteção do material genético viral e na interação com a célula hospedeira. Já a reprodução viral, ela é completamente dependente da maquinaria celular da célula hospedeira. O vírus ele injeta o seu material genético na célula hospedeira, forçando a produzir novas partículas virais. Então, esse processo pode danificar ou destruir a célula hospedeira, causando doenças. Para os alunos aqui da área da saúde, a compreensão da natureza do vírus é importante por vários motivos. Muitos vírus são patógenos humanos, causadores aí de doenças como gripe, resfriado comum, HIV/AIDS, hepatite, Covid. Então, o diagnóstico de infecções virais pode ser aí um pouco desafiador, pois os vírus eles não podem aí ser cultivados em meios de culturas tradicionais. O tratamento de infecções virais é geralmente limitado, com foco em antivirais que interferem em etapas específicas aí do ciclo de replicação viral. A vacinação é uma estratégia crucial para a prevenção de doenças virais. Então, as vacinas podem induzir a produção de anticorpos neutralizantes ou a ativação de células T citotóxicas que protegem aí contra a infecção viral. Vírus modificados também, turma, são utilizados hoje como vetores em terapia genética, para inserir genes terapêuticos em células humanas. Aqui eu trouxe para vocês, turma, um conceito fundamental na biologia celular, que é a relação entre o tamanho da célula e a eficiência, né, das trocas com o meio ambiente. A pergunta central aqui é: por que as células são tão pequenas? Então nos leva aqui a explorar as implicações dessas características para a fisiologia celular. Então a principal razão para as células serem pequenas reside na otimização da relação superfície e volume. Essa relação se refere a áreas aí de superfície da célula em comparação ao seu volume interno. Quanto menor a célula, maior será a área de superfície em relação ao volume. Então, as trocas de substâncias, por exemplo, como nutrientes, oxigênio, dióxido de carbono, água, entre a célula e o meio externo, ocorrem principalmente por difusão, que é um processo passivo que depende do movimento aleatório das moléculas.
A difusão é mais eficiente em curtas distâncias. Então, uma alta relação superfície e volume reduz a distância que as moléculas precisam percorrer para alcançar o interior da célula ou sair dela, aumentando aí a eficiência da difusão. À medida que a célula cresce, turma, seu volume aumenta, né? Então seu volume vai aumentar aí mais rapidamente do que sua área de superfície, diminuindo essa relação superfície-volume. Isso torna a difusão menos eficiente, limitando aí o tamanho máximo que a célula pode atingir. Bom, para células maiores, mecanismos de transporte ativo, né, requerem energia, então podem auxiliar aí na absorção de nutrientes e excreção de resíduos. Então, a compartimentalização celular, presente aí em células eucarióticas, aumenta a área de superfície interna, compensando parcialmente a diminuição da relação superfície e volume. Bom, o que é que eu quero trazer aqui para vocês, né? Nessa imagem aí, né, da ilustração aí do slide, a imagem central representa uma célula com setas indicando o fluxo de substâncias, né? O2, nutrientes, água, dióxido de carbono, entre o interior e o exterior da célula. Então, como está escrito aqui no slide, quanto menor, mais rápido o processo, né, de trocas celulares, aí, enfatizando essa importância da relação superfície-volume. Então, a compreensão da relação superfície-volume é fundamental, né, para entender esses processos de difusão. Nesse slide, turma, eu trago como título o tamanho das células. Nos leva aqui a examinar a vasta gama de escalas em que a vida se organiza, desde aí órgãos macroscópicos até moléculas individuais. No quadro aí, Ramos da Morfologia apresenta uma visão geral dessa escala, dividindo aí em diferentes ramos da biologia e listando os métodos de visualização. Então, as estruturas biológicas são classificadas de acordo com seu tamanho, que varia de milímetros a nanômetros. A biologia, ela é dividida em diferentes campos de estudo, dependendo da escala de tamanho. Temos aí a anatomia, que estuda as estruturas macroscópicas, como órgãos que são visíveis a olho nu. A histologia estuda os tecidos, que são grupos de células organizadas para realizar funções específicas. Temos a citologia, é o ramo que estuda as células, as unidades básicas aí da vida. Temos a morfologia submicroscópica, né, que estuda aí componentes celulares e vírus que são muito pequenos para serem vistos ao microscópio óptico. Temos as estruturas moleculares e atômicas, que estuda aí a posição dos átomos em moléculas biológicas. Então, a coluna estrutura lista aí exemplos de estruturas biológicas encontradas em cada escala de tamanho. Então, a coluna método lista aí os métodos de visualização utilizados para cada escala de tamanho. Por exemplo, olho e lente simples, né, utilizados para aí estruturas macroscópicas. Temos os microscópios ópticos, utilizados para tecidos e células. Microscopia eletrônica, utilizada para componentes celulares e vírus. E difração de raio-x, que ela é utilizada para determinar a posição dos átomos em moléculas. Então, as imagens aí na parte inferior do slide exemplificam aí as diferentes escalas de tamanho e os métodos de visualização. Bom, turma, eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês. Esse slide nos apresenta aqui números surpreendentes sobre a quantidade de células no corpo humano e a extensão total do DNA que elas contêm. Olha só, o corpo humano adulto é estimado conter aí cerca de 40 trilhões de células. Esse número representa a vasta população de células que compõem aí os diversos tecidos e órgãos do corpo. Essa imensidão celular é essencial para a complexidade e o funcionamento do organismo humano. Milhões de células morrem e são substituídas diariamente para manter a homeostase do corpo. Essa taxa de renovação celular varia dependendo do tipo de tecido. Por exemplo, células da pele e do revestimento do trato gastrointestinal são renovadas rapidamente,
enquanto células nervosas têm uma taxa de renovação muito mais lenta ou não se renovam em absoluto. Essa dinâmica de renovação é crucial para a cicatrização de feridas, né, e regeneração dos tecidos e resposta a lesões. Bom, o DNA presente em uma única célula humana, quando esticado, tem aproximadamente 1,70 metros de comprimento. Essa informação destaca a quantidade impressionante de informação genética que está aí compactada dentro do minúsculo núcleo celular. Se multiplicarmos o comprimento do DNA de uma única célula, né, de uma célula, pelo número total de células no corpo, obtemos aqui uma extensão de DNA de 102 bilhões de quilômetros. Essa distância colossal é equivalente a várias viagens de ida e volta ao Sol. Bom, essa comparação impressionante destaca aqui a magnitude da quantidade de DNA que está presente no corpo humano. Então, é um testemunho da complexidade e da sofisticação da vida. Finalizamos aqui a parte 2 da introdução aos processos biológicos. Fica conosco, dá o like nos vídeos, assistam. Em breve teremos aqui novas aulas com várias temáticas que abordam aqui nosso tema. Então, até a próxima.